E hoje vamos de bolo gelado, um clássico da confeitaria e uma ótima opção para o seu faci-venda em dias quentes, pois ele é vendável e altamente lucrativo. E esse sabor vai te deixar com aquele gostinho de quero mais, pois tem sabor de infância, porque coco com doce de leite nunca sai de moda e sempre surpreende. E será a receita completa com muitas dicas para você surpreender no seu faci-venda ou para você surpreender toda a família. E como é uma sugestão para o seu faci-venda, também terá a minha precificação e muitas dicas para sua produção. Então, bora conferir esse conteúdo? Esse sabor vale a pena, hein? Te garanto que vai te surpreender também. Então, vou começar pela massa, e para isso eu vou utilizar 4 ovos. Eles estavam grandes, se seu ovo tiver muito pequenininho, utilize 5. Já separei as claras das gemas e começo batendo somente as claras, para assim eu conseguir colocar mais ar nesse bolo e deixar ele bem fofinho. E vou bater até essas claras ficarem firmes na potência máxima da minha batedeira. Se você não tiver a planetária, não tem problema, você consegue preparar assim na batedeira de mão. É o mesmo modo de preparo, só vai aumentar o tempo de batimento. As minhas claras já deram o ponto que eu preciso, vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou vir com as minhas gemas. Mas antes disso, eu vou colocar uma colher de sopa rasa de essência de coco nas gemas, ou a essência da sua preferência. E mantendo a batedeira na potência 1, vou colocar as minhas gemas uma a uma. Feito isso, eu vou aumentar a potência da minha batedeira no máximo e deixar batendo por 5 minutos. Esse processo de erguer as claras ou então deixá-las para o final é para deixar o nosso bolo mais fofinho, porque assim a gente coloca mais ar nas claras. Por isso que existem vários métodos de preparo, porque cada um tem um resultado diferente. E também tem sempre aquele que a gente gosta mais, né? E vamos precisar também de 1,5 xícaras de açúcar refinado. Já está peneirado, vou colocar uma pitadinha de sal, lembrando que a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu falo assim em xícaras, mas na descrição deixo disponível em gramas. E na dúvida qual o melhor jeito de preparar, com certeza é em gramas, pois as medidas são exatas, então o risco da sua receita dar errado é menor. E depois dos 5 minutinhos dos ovos, coloquei a minha batedeira na potência 1 e vou colocar delicadamente o meu açúcar. Deixo misturar, continuando na potência 1, mais ou menos aí 1 minutinho. Feito isso, eu venho com 250 ml de leite, é o integral e está em temperatura ambiente. Também vou colocar delicadamente para eu não estragar a estrutura dos ovos. E lembrando, para eu colocar todos os ingredientes agora é potência 1, inclusive a farinha de trigo. E eu vou utilizar 2,5 xícaras e é sem fermento porque eu vou acrescentar. E aqui no vídeo eu falo assim em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança, pois eu já pesei e coloquei dessa forma, para quem quer começar também conseguir preparar as receitas aqui do canal. Quase 1 xícara de coco ralado, estou utilizando sem açúcar. E 1 colher de sopa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos. E vou colocar delicadamente com o restante dos ingredientes que está na tigela. Lembrando que a potência é 1, e se você não sentir segurança de preparar assim direto na batedeira, pode fazer com o fouet, também vai dar certo. Mas aqui eu apenas vou colocar os secos e vou terminar de misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo. Até ficar uma massa homogênea, sem gruminho de farinha de trigo. Lembrando que é sem bater, tá, gente? Só misturar. Feito isso, vou transferir para a forma, vou utilizar uma retangular. Coloquei papel manteiga somente no fundo, porque assim fica melhor para rechear. Mas se você não tiver, pode untar aí do modo tradicional. A medida dessa forma, eu vou deixar passando aqui na tela.
E vou colocar toda a massa, ajeitar bem, deixar bem distribuída e levar para forno pré-aquecido. Deixei pré-aquecendo por 10 minutos a 180 graus. E aqui no meu forno, essa massa assa por 30 minutos. É claro que esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Na dúvida, faça um teste do palitinho. Saindo seco, já está pronto. E partindo para o recheio, que também terá um toque de coco, eu vou utilizar 300 gramas de leite condensado, quase uma caixinha tradicional. Uma colher e meia de farinha de trigo é o meu espessante. Já coloco no meu leite condensado para ficar mais fácil de dissolver. E se você não quiser utilizar, não tem problema. Mas, gente, faz muita diferença, principalmente para esse recheio que respinga muito. Dissolvendo toda a farinha, eu venho com 3 caixas de creme de leite. Já misturo muito bem e depois eu venho com 100 gramas de coco ralado. Misturo novamente e depois eu venho com 400 gramas de doce de leite. Esse doce de leite que eu utilizo, ele é bem firme, então agora nem vai dissolver na panela. Por isso que eu já misturo tudo muito bem antes, para depois eu colocar ele. Esse doce de leite é industrializado. Se você quiser utilizar aquele cozido na panela de pressão, também dá certo. Mas lembre sempre, gente, se você for preparar para vender, que tudo você tem que colocar na ponta do lápis. Então, tem algumas coisas que com certeza vai aumentar o custo da sua receita. Esse doce de leite que eu estou utilizando é da marca Firmeza. Eu compro aqueles de balde, então eu acho ele muito mais firme do que os de potinho, mesmo sendo da mesma marca. Então, se você comprar de potinho e ver que tá um pouquinho mais mole, é normal, tá, gente? Mas fazendo esse processo do recheio, você consegue deixar no ponto da sua necessidade. E aqui eu levei para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. Não posso parar de mexer. O ponto aqui vai ser bem rápido, porque tem coco, o espessante, e também é um bolo gelado e eu quero manter esse recheio cremoso. E como eu coloquei a farinha de trigo, eu tenho que cozinhar no mínimo 3 minutos, para não ficar com gosto dela no recheio. E o ponto ideal para esse bolo é quando eu passo a minha espátula, faz um caminho que se fecha lentamente, eu pego a espátula, coloco o recheio sobre ele mesmo, esse montinho também vai desfazendo lentamente. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato de toda a superfície para assim evitar a nata e deixar esfriar totalmente para utilizar. E agora vamos preparar a calda do bolo. Ela dá muita diferença no resultado final e é rapidinho, é uma calda fria, então vamos caprichar. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado e meia caixa de creme de leite. Esse creme de leite vai dar bastante cremosidade nessa calda e passar também para o nosso bolo. 300 ml de leite é o integral e 200 ml de leite de coco, um vidrinho. Misturo tudo e aqui já temos uma calda maravilhosa. Vou utilizar tudo isso mesmo no bolo, porque ele precisa estar bem molhadinho, que é a característica do bolo gelado. E depois, para embalar, eu também passo na calda. Também será essa mesma, só que eu vou preparar outras quantidades, então anota aí o modo de preparo dessa calda. Vou utilizar ela 2 vezes na receita, só que essa quantidade é todinha mesmo para umedecer o bolo. E o meu recheio já esfriou totalmente. Gosto sempre de deixar esfriar em temperatura ambiente. Nesse caso, é só para eu conseguir distribuir melhor na forma. E a minha massa também já assou, já esfriou. Já passei uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma, para assim eu desenformar melhor. Vou retirar o papel manteiga, nesse caso, somente o papel manteiga mesmo. Eu não vou tirar o topinho mais açucarado. O topinho açucarado e a lateral da massa tem muita gente que despreza, mas, gente, eles são os mais saborosos por conta da caramelização do açúcar.
Então, essa parte do topinho eu vou deixar em contato com o meu recheio. Vou partir essa massa ao meio. E para montagem, na mesma forma que eu assei o bolo, já cobri com plástico, venho com a primeira camada de massa, gosto sempre de começar pela qual eu retirei o papel manteiga. Vou umedecer bem essa camada com a metade da minha calda. E como a minha calda é um pouquinho mais grossinha por conta do creme de leite, o leite de coco, a massa demora um pouquinho mais para absorver mesmo. Mas isso é ótimo porque, como eu falei, essa cremosidade também vai ter na massa. E vou colocar todo o recheio, distribuindo em colheradas, depois vou distribuir muito bem. Feito isso, venho com a outra camada de massa, vou ajeitar bem, lembrando que a parte mais açucarada eu coloquei agora em contato com o recheio. E vou umedecer muito bem essa camada com o restante da calda. E vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para a geladeira. No meu caso aqui, eu deixei de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, pode deixar aí no mínimo umas 4 horas. Aqui já é o outro dia, deixei o meu bolo bem gelado. Desenformo ele em um prato para ficar melhor para eu cortar. E eu vou utilizar esse cortador somente para minha referência, porque, gente, eu sou péssima para cortar. Os meus pedaços de bolo não vai ficar nesse tamanho, tá, gente? É só para eu ter uma noção. E o tamanho dele é 6,5 por 6,5. Então, eu coloco ali no meu bolo, vou primeiro marcando para eu ver se tá tudo certinho as marcações. E primeiro eu faço 13 pedaços. E depois eu vou cortar esses pedaços ao meio. Então, esse bolo vai me render 26 pedaços. E eu corto ao meio porque esse bolo tá bem recheado, mas se você quiser deixar um pedação, também dá certo. E para embalar, eu vou utilizar essas embalagens aqui próprias para bolo gelado. A medida dela é 20 por 22 e tem de várias cores também. Eu compro essa embalagem em loja de confeitaria, mas se você não encontrar, é claro que dá certo sim no papel alumínio. E para embalar, eu pego a minha fatia, vou passar na calda e passar no coco. Lembrando que essa calda são os mesmos ingredientes e o mesmo modo de preparo da calda que eu umedeci o bolo, mas essa daqui é outra, aquela eu utilizei todinha para umedecer o bolo. Então, essa quantidade eu vou deixar para vocês na descrição. E, gente, é bem simples, tá? Aqui você passa na calda e passa no coco. Esse toque vai dar aquele gostinho de bolo de antigamente, lembrando também aquele sabor de infância. E o coco que eu estou utilizando agora é o fino com açúcar mesmo. E uma dica para sua produção ficar mais rápida e também para você economizar coco ralado. Para passar o bolo na calda, precisa ser 1 por 1, para assim ele não absorver tanta calda, e tem que ser até rapidinho. Já para passar no coco, eu sugiro que você deixe vários na forma e depois você vem passando, porque assim você consegue economizar coco também. Do que ficar aqui passando 1 por 1. Não fiz aqui no vídeo, senão eu não ia conseguir mostrar. Assim, gente, tá? Coloca numa forma grande, você coloca vários pedaços e depois coloca o coco. Feito isso, agora é só embalar, é bem simples. Vou utilizar um durex para eu conseguir fechar essa embalagem. E para isso não tem segredo nenhum, tá, gente? Eu coloco o durex no meio e depois coloco um durex em cada pontinha. Tento deixar sempre o mais quadradinho possível para ficar bonitinho. Enquanto eu finalizo, eu já vou compartilhando com vocês o custo da receita e validade. E vou deixar passando aqui na tela todas as informações para vocês. E o custo dessa receita, somente dos ingredientes, foram de R$ 68,83. O rendimento foi 26 e o aplicativo sugeriu para as minhas vendas R$ 9,86. E, gente, sobre precificação, sempre faça a sua, porque você precisa precificar em cima do que você gastou. Mesmo você estando na mesma região que eu, esse número vai mudar. Então, sempre faça a sua para você não sair no prejuízo.
Validade. Bolo gelado sempre é bem perecível por conta da calda. Eu dou de 4 dias sendo mantido em refrigeração e pode ser congelado por 30 dias. Já embalei todos os bolos e para finalizar vou colocar minha etiqueta com a minha logo e validade. Sempre coloco a validade atrás. E quem prepara as minhas etiquetas e fitas é a empresa Mactube, e aqui no canal ainda tem cupom de desconto por tempo limitado, viu, gente? Então, bora aproveitar, porque essas etiquetas com a nossa logo dão um diferencial imenso no nosso produto. E finalizado mais uma delícia de hoje. E, gente, pensa no sabor desse bolo. Realmente fica com aquele gostinho de infância. E se você chegou até aqui, me conte se você também tem um sabor que te leva a ter essa sensação. Ou então, deixa aqui nos comentários para mim uma sugestão de sabor de bolo gelado para o próximo vídeo. E eu já vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, que você também tenha gostado. E se gostou, não esquece, né? Deixa aqui o seu like, se puder, compartilhe muito para mais pessoas. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!